Muito bom dia, queridos amigos e irmãos, que a paz, graça e misericórdia do nosso amado Senhor Jesus esteja com todos vocês. Nosso versículo dessa manhã encontra-se em Efésios capítulo 2, versículo 8, 9 e 10, que diz assim: Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não dê obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andéssemos nelas. Irmãos, que versículo maravilhoso! A Bíblia deixa muito claro em todas as passagens, desde Gênesis ao Apocalipse, que eu, você, todo ser humano que nasceu nessa terra, até o último, somos salvos pela graça. Somente somos salvos pela graça, pela fé em Jesus Cristo, pela fé no seu sacrifício substitutivo, pela fé na sua vida, pela fé de que ele veio nesse mundo, se sacrificou por mim e por você, morreu e ressuscitou e hoje está no céu intercedendo por mim e por você. Todo ser humano é salvo mediante a graça de Cristo, mediante a fé. Interessante que o versículo 9 diz assim, ó, para que não dê obras para que ninguém se glorie. Irmãos, eu não sou salvo pelas minhas obras, você não é salvo pelas minhas obras, não somos salvos pelas obras, somos salvos unicamente pela graça em Jesus Cristo. Só que tem uma coisa, muitas pessoas pensam assim hoje em dia, somos salvos pela graça, então eu posso viver da maneira que eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser, porque Deus vai me salvar. Mesma coisa se Deus tivesse a obrigação de salvar todo mundo. Irmãos, Deus, ele é poderoso o suficiente para salvar todo ser humano que já viveu nessa terra. Mas todo ser humano vai ser salvo? Não, porque Deus vai salvar somente aqueles que desejam a salvação. A salvação é gratuita? Sim. Jesus morreu por todos? Sim. Todos serão salvos? Não. Porque a salvação também é algo de escolha própria de cada ser humano aqui nessa terra. O versículo 10 diz assim, ó: Pois somos feitura deles, criados em Cristo Jesus para boas obras, a quais Deus de antemão preparou para que andéssemos nelas. Cada ser humano que existe nessa terra foi criado para fazer boas obras. Nós somos imagens, éramos pelo menos imagem e semelhança de Deus. O próprio versículo fala assim, ó, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Boas obras, irmãos, não é um mérito para ganhar salvação. Boas obras não é algo tipo uma barganha com Deus, não. Todos nós fomos criados para ser pessoas boas, para ser pessoas em mais semelhantes de Deus, pessoas amorosas, pessoas que se compadecem de outras pessoas, pessoas que não pensam duas vezes para ajudar o seu próximo. Não, somos criados para poder ser pessoas que faz a diferença nesse mundo. Irmãos, somos salvos unicamente pela fé em Jesus Cristo, mas as boas obras são resultado de um coração transformado. A graça de Cristo é uma graça transformadora, não é uma graça barata que você fala assim, hoje eu estou em Cristo e continuo do mesmo jeito, não há mudança, não há diferença na vida de uma pessoa. Não, irmãos, quando encontramos o Senhor Jesus, como temos um verdadeiro encontro, quando conhecemos o que a palavra de Deus nos mostra e como devemos viver, há realmente uma transformação na nossa vida. Não uma transformação do dia para a noite, não, mas uma vida de santificação até a volta do Senhor Jesus ou até a nossa morte. Mas a graça do Senhor Jesus, ela nos molda, ela nos transforma. O melhor exemplo de um coração alcançado por Deus é a sua mudança. Muitas pessoas que bebiam não bebem mais, pessoas que roubavam não roubam mais, pessoas egoístas, como eu era uma pessoa muito egoísta, não é mais. Sei que tem muito que melhorar ainda, mas a graça de Cristo, ela nos molda, ela nos transforma. Então, irmãos, somos salvos pela graça, mas essa graça transforma um coração para que ele possa praticar o que? Boas obras. E essas boas obras nem vêm da gente. É o Espírito Santo nos ajudando a cada dia se tornar pessoas cada vez melhores. Então, veja bem, não somos salvos por obras, mas as obras é o resultado de um coração transformado por Deus. Então, todas aquelas pessoas que buscam fazer boas coisas, ajudar o próximo, andar na lei de Deus, que é muito importante. Apocalipse mesmo diz que, Apocalipse 12, 17, irou-se o dragão contra a igreja e foi pelejar com o restante dos seus descendentes, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Guardamos a lei para ser salvos? Não, mas obedecemos a lei porque cremos que fomos salvos e fomos transformados pela graça de Cristo. Entende? Obras da fé e salvação pela graça de Cristo. Não é um e o outro, mas é os dois andando junto. Somos salvos unicamente pela graça, mas obedecemos porque fomos transformados pela essa graça.
Então, irmãos, é maravilhoso quando a gente consegue entender isso. Não viva no erro, não vive no engano, que nem muitas pessoas dizem. Eu sou salvo unicamente pela graça e eu posso viver minha vida como eu quiser, posso pecar como eu quiser, posso errar como eu quiser. Irmãos, isso não existe. Aquele que está em Cristo Jesus não vive pecando. A Bíblia fala que aquele que viu a Deus não vive no erro, porque você nunca conheceu a Deus. Então busque por vocês mesmos, saber o que a palavra de Deus nos revela, saber qual é a vontade, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E vocês vão ver por vocês mesmos como a graça de Cristo é maravilhosa, como somos transformados, somos moldados, nos tornamos uma nova criatura em Cristo Jesus. Tenha certeza que daquele que começou a boa obra, ele há de terminar. E que possamos sempre crer e ter a certeza que somos salvos unicamente pela fé, crendo no sacrifício substitutivo de Cristo lá na cruz e na sua intercessão ainda hoje por mim e por você. Vamos orar? Maravilhoso Deus dos céus, obrigado, Senhor, por nos salvar gratuitamente, pelo sacrifício de Cristo, Pai, ter vindo aqui nessa terra, ter vivido e morrido no nosso lugar. Sabemos que somos salvos pela graça, Pai. E sabemos também que fomos criados à imagem e semelhança do Senhor, pessoas criadas para boas obras. Transforme o nosso coração, nos ajude, Senhor, a andar nos seus caminhos e a obedecer ao Senhor e ser pessoas realmente transformadas pela sua graça. Humildemente lhe imploramos suas bênçãos, em nome do Senhor Jesus. Amém.